depois dessa oração, você nunca mais verá o sofrimento da sua vida como uma causa de reclamação e murmura. Garanto para você, se você ficar até o final, vai mudar a sua vida a partir de hoje. Você já parou para refletir sobre o que significa estar diante da maior decisão da sua vida? No Monte das Oliveiras, Jesus viveu um dos momentos mais angustiantes de sua missão aqui na Terra. Ele sabia que estava prestes a enfrentar a cruz, o sofrimento e a morte. Mas, mais do que isso, ele estava prestes a carregar o peso de todo o pecado da humanidade. A cena no Monte das Oliveiras, especificamente no Getsêmani, não é apenas uma narrativa de dor e angústia. É uma das mais poderosas demonstrações de amor, submissão e fé que podemos encontrar em toda a Bíblia. Naquela noite, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras acompanhado de seus discípulos. Ele sabia o que estava por vir. Havia passado anos ensinando, curando e trazendo a mensagem de salvação. Mas o momento culminante de sua missão estava à porta: a crucificação. O Getsêmani, um jardim situado no sopro do monte, tornou-se o palco de uma batalha interna travada entre a vontade humana de Jesus e o plano divino de redenção. Ali, ele se retirou para orar, como era seu costume, mas essa oração tinha um tom diferente das anteriores. Jesus, que tantas vezes demonstrou serenidade diante de multidões, agora revela sua angústia profunda. Ele se ajoelha e clama ao Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Aqui vemos a humanidade de Cristo em sua forma mais pura. Ele sabe o que estava por vir e, no entanto, se submete completamente à vontade de Deus. A oração de Jesus no Getsêmani não foi uma oração comum. Ali, ele estava diante de uma escolha que mudaria para sempre o destino da humanidade. A agonia que ele sentiu foi tão intensa que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. A ciência moderna chama essa condição de hematidrose, um fenômeno raro que ocorre sob estresse extremo, quando os vasos sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se rompem, misturando sangue com suor. Esse detalhe descrito em Lucas 22:44 nos mostra a profundidade do sofrimento emocional e espiritual que Jesus enfrentou. Mas o que estava em jogo naquele momento não era apenas o sofrimento físico da cruz, mas a separação temporária de Deus, o Pai, que ele, o Filho, teria que suportar. Jesus, que nunca havia experimentado a ausência do Pai, carregaria sobre si os pecados do mundo, tornando-se maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. No Getsêmani, ele experimentou um vislumbre dessa separação iminente, e isso causou-lhe uma angústia indescritível. A frase que Jesus pronuncia, "Não se faça a minha vontade, mas a tua", ecoa por toda a história cristã até hoje, como exemplo máximo de submissão à vontade de Deus. Jesus poderia ter optado por evitar a cruz. Sim, mas ele escolheu obedecer o plano de salvação. Este é um ensinamento poderoso para nós. Quantas vezes em nossa vida nos deparamos com momentos em que a vontade de Deus parece difícil de aceitar? Queremos seguir nossos próprios caminhos, evitar o sofrimento e as dificuldades. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro discípulo é aquele que se submete aos planos de Deus, mesmo quando esse plano envolve dor. Na vida cristã, a submissão à vontade divina é um dos maiores desafios. É fácil seguir a vontade de Deus quando ela se alia com os nossos desejos e planos. Mas a verdade e teste de fé é quando somos chamados a abrir mão do nosso conforto, de nossas certezas e confiar plenamente no Senhor Jesus. O Senhor Jesus no Getsêmani nos dá o exemplo de como fazer isso de maneira plena. Enquanto Jesus orava, ele pediu aos seus discípulos que permanecessem vigilantes e orassem também, para que eles não caíssem em tentação. No entanto, a resposta deles foi dormir. 3 vezes Jesus voltou e encontrou-os dormindo. Essa cena é emblemática da fraqueza humana diante das provações espirituais. Os discípulos que tantas vezes viram os milagres de Jesus, que testemunharam seu poder e sua glória, não foram capazes de manter em oração em um momento tão crítico. Essa atitude nos faz refletir sobre a nossa própria vida de oração.
Quantas vezes somos chamados a vigiar e orar, mas somos vencidos pelo cansaço, pela distração ou pela indiferença. A experiência dos discípulos no Getsemane é um lembrete de que, por mais que desejamos seguir a Deus, nossa carne é fraca e precisamos constantemente da força do Espírito Santo para permanecermos firmes. Após a oração, Judas, um dos 12 discípulos, chega ao jardim acompanhado por uma multidão armada. Ele se aproxima de Jesus e o saúda com um beijo, o sinal que havia combinado com os soldados para identificar quem eles deveriam prender. O beijo, símbolo de afeto e respeito, é transformado aqui no símbolo de traição. A traição de Judas é um dos aspectos mais dolorosos dessa narrativa. Jesus havia caminhado com ele, ensinando, mostrando-lhe milagres e dando a ele a oportunidade de conhecer a verdade. No entanto, por 30 moedas de prata, Judas entregou seu mestre. Esse ato de traição ecoa as condições humanas de rejeitar a verdade por causa de interesses pessoais e momentâneos. Quantas vezes em nossa vida traímos os princípios do Evangelho por algo temporário? Quando trocamos a verdade de Cristo por prazeres imediatos, estamos agindo como Judas, entregando o nosso Salvador por muito menos do que 30 moedas de prata. E mesmo diante da traição, Jesus não reage com violência. Pedro, em um momento de impetuosidade, saca sua espada e corta a orelha de Malco. Ele era um dos servos do sumo sacerdote. Jesus, porém, repreendendo Pedro, vai e cura a orelha do homem, demonstrando que seu reino não seria estabelecido pela força, mas pelo amor e pela redenção. Esse gesto de cura, mesmo diante da traição e da injustiça, é um exemplo do caráter pacífico e compassivo de Jesus. Essa cena nos ensina sobre a maneira de como devemos reagir à injustiça e traições em nossas próprias vidas. Muitas vezes, quando somos injustiçados, nossa primeira reação é o desejo de vingança ou de retaliação. No entanto, Jesus nos mostra um caminho superior, o caminho da paz, da reconciliação e do amor. Em vez de alimentar o ódio, ele responde com compaixão até mesmo pelos que estavam presentes e prestes a prendê-los. À medida que a narrativa se desenrola, vemos Jesus cada vez mais sozinho. Seus discípulos com medo fogem. Pedro, que havia prometido seguir Jesus até a morte, nega conhecê-lo 3 vezes antes do amanhecer. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, enfrenta momentos mais difíceis de sua vida, completamente abandonado por aqueles que ele mais o amava e cuidava. Essa solidão de Jesus nos mostra que às vezes em nossa caminhada de fé também enfrentaremos momentos de isolamento. Haverá momentos em que aqueles a quem nós confiamos podem nos decepcionar e que nos sentiremos abandonados sozinhos. No entanto, assim como Jesus continuou a confiar no Pai, mesmo em meio à solidão, somos chamados a fazer o mesmo. Mesmo quando todos nos abandonam, Deus nunca nos deixará. O Monte das Oliveiras é particularmente o Getsemane. É um lugar de profundidade e significância espiritual. É o local onde Jesus, em sua humanidade, demonstrou uma mais completa submissão à vontade de Deus. E para nós cristãos, o Monte das Oliveiras representa o lugar onde precisamos entregar nossas próprias vontades e desejos, onde precisamos aprender a orar como Jesus orou, que seja feita a tua vontade. Quando enfrentamos nossas próprias lutas e dilemas espirituais, devemos lembrar da oração de Jesus no Getsemane. Ele nos mostrou que, mesmo nos momentos de maior angústia, a resposta é buscar a Deus em oração, confiar em seu plano e nos submeter à vontade. O Monte das Oliveiras nos ensina que a verdadeira vitória não está em enviar a dor e nem evitar ela, mas em enfrentar os desafios com a fé, sabedoria e que Deus está conosco em cada passo do nosso caminho. O Monte das Oliveiras é um lembrete poderoso de que, no caminho da fé, enfrentaremos momentos de angústia, solidão e provação. No entanto, assim como Jesus, podemos encontrar força em nossa comunhão com o Pai. Senhor Deus, pedimos nesse momento, Pai, por cada pessoa aqui nessa oração, que o Senhor possa nos mostrar e nos dar força e sabermos que o Senhor passou por angústia, assim como nós passamos. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos no dia de hoje. Te damos graça, consagramos esse dia a Ti, que essa oração e essa palavra nos deu a convicção de que tudo que o Senhor sofreu é para nos livrarmos do inferno e da morte eterna. Por isso, agradecemos a Ti de todos os nossos corações. Que o Seu nome seja honrado e glorificado hoje
e sempre. Amém.